Seja bem-vindo, meus queridos amados, queridos irmãos, à nossa liturgia diária em família, que hoje é quarta-feira, dia 15 de julho. Nós estamos na 15ª semana do tempo comum. E para começarmos, iremos então iniciar com o pensamento do dia de hoje. Cada dia que nasce, uma nova oportunidade de pedir perdão, pois ainda temos a oportunidade de corrigir os erros cometidos no passado, de mudar os velhos hábitos, de continuar buscando no nosso interior o novo amanhecer que é Jesus. Jesus é o sol que aquece radiante a nossa alma e nos leva a conhecer as suas maravilhas. E uma de suas maravilhas ou dádivas que Jesus nos indicou e ensinou para termos em nossa vida é a oração. A oração, meus queridos, é uma capa protetora que envolve a vida. Dessa forma, temos que aproveitar o nosso tempo em oração ao máximo possível. Temos que aproveitar cada dia em que estamos em oração como se fosse um único dia, como fosse o último dia. Não desperdice a sua vida de oração, pois nós não sabemos quando o nosso Senhor irá retornar. Amados queridos, queremos então agora, neste momento, agradecer a todos vocês que estão colaborando com o nosso canal da nossa comunidade católica brasileira, daqui de Houston, nos Estados Unidos. A todos vocês, o nosso muito obrigado e continue conosco. Não deixa nós avento, mas esteja conosco. Leva cada um de nós no vosso coração, para que assim possamos então levar mais e mais a palavra do nosso Senhor aos nossos irmãos. Sim, meus queridos, chegou então a hora da nossa oração, chegou a hora de nós voltarmos para o Pai em louvor e em adoração. Deste modo, possamos agora colocar nossos olhos, nosso coração e ouvidos no colo de Nossa Senhora. Sim, que possamos sentir o seu calor de mãe quando conversamos com nosso Senhor. Pai, Filho amado, queremos agradecer por nos receber, por termos mais essa oportunidade de nos reconciliar contigo e com aqueles que ofendemos com palavras, com atos. Senhor Pai, lhe consagramos a Ti o nosso dia, a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família. Nós Te louvamos, nós Te bendigamos, ó Pai, porque nos deste o Teu Filho Jesus Cristo e nele nos revelastes quanto nos ama, porque decidiste manifestar-te a nós. Possamos agora falar-te com confiança e ter um atrevimento de ser seu filho, de sermos vosso filho. Renova-os, ó Pai, renova-os o nosso coração, a certeza da presença do Espírito, que a vossa proteção nos enche com esse vosso Espírito Santo, para que ao encontrar os obstáculos que se encontram em nossa vida, possamos olhar para Ti e escutar a vossa palavra. Qual a melhor maneira de passarmos por este obstáculo sem que ferimos a nossos irmãos? Pois, ó Pai,
Somente o Senhor que nos enche de sabedoria, que nos enche de coragem, que o Senhor nos dá o verdadeiro entendimento e que nos motiva a seguir após longa batalha. Somente a Ti, ó Pai, toda a honra e toda a glória, hoje e sempre. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: Ai de Assuro, vara de minha cólera, bastão em minhas mãos, instrumentos de minha indignação. Eu o envio contra uma nação ímpia e ordeno-lhe contra um povo que me excita a ira, que o submeta à pilhagem e ao saque, que o calque aos pés como lama nas ruas. Mas ele assim não pensava. Seu propósito não era esse. Pelo contrário, sua intenção era esmagar e exterminar não poucas nações. Pois diz o rei da Assíria: realizei isso pela força da minha mão e com minha sagacidade, pois tenho experiência. Aboli as fronteiras dos povos, saqueei seus tesouros e derrubei de golpe os ocupantes de altos postos. Minha mão empalmou como um ninho a riqueza dos povos, e como se apanha uma ninhada de ovos, assim ajuntei eu os povos da terra, e não houve quem batesse asa ou abrisse o bico e desse um pio. Mas acaso gloria-se o machado em detrimento do lenhador que com ele corta? Ou se exalta a serra contra o serrador que a maneja? Como se a vara movesse quem a levanta e um bastão erguesse aquele que não é madeira. Por isso, enviará o dominador, Senhor dos exércitos, contra aqueles fortes guerreiros, o raquitismo, e abalará a sua glória com convulsões que queimam como fogo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 93. O Senhor não rejeita o seu povo. Eis que oprimem, Senhor, vosso povo e humilham a vossa herança. Estrangeiro e viúva trucidam e assassinam o pobre e o órfão. O Senhor não rejeita o seu povo. Eles dizem: o Senhor não nos vê e o Deus de Jacó não percebe. Entendei, ó estultos do povo, insensatos, quando é que vereis? O Senhor não rejeita o seu povo. O que fez o ouvido não ouve, quem os olhos formou não verá, quem educa as nações não castiga, quem os homens ensina não sabe. O Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor não rejeita o seu povo e não pode esquecer sua herança. Voltarão a juízo as sentenças, quem é reto andará na justiça. O Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi o teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos amados,
Hoje o Senhor nos leva a conhecer algo totalmente diferente. Que muitas vezes a gente pensa que nós não estamos acostumados, mas o Senhor nos leva a reconhecer a nossa pequenez. O Senhor nos leva a olhar para nós e vermos na forma de criatura, não como criador, na forma de criatura, como pequeno. E dessa forma nós poderemos então conhecer o mistério de nosso Senhor. Pois na paternidade divina está resumido tudo quando poderia dizer-se da relação de Deus com os homens. E na filiação divina está resumido tudo o que poderia dizer-se da relação dos homens com Deus. Queridos, o homem, o ser humano, a pessoa que recusa Deus, ela se fecha-se completamente. Ela se entra num beco sem saída. Ela se entra no próprio buraco. Ela se encontra praticamente num buraco negro dos seus instintos, somente dos seus pontos de vista, somente da sua inteligência, somente da sua sabedoria, somente de si, que por muito que possa percorrer-se grandes passos, pode procurar-se ir às nuvens, pode procurar-se ir ao espaço sideral, ou até penetrar em pequenas matérias, ou que seja pequenas células, pequenas partículas, pequeno grão de areia, mas não encontrará o caminho da alegria, o caminho que leva à verdadeira felicidade, o caminho que leva à paz, o caminho que leva à paz interior, o caminho que leva à plenitude do amor de Deus, que leva a estar na plenitude interior aonde o Senhor colocou e aonde o Senhor depositou o seu coração. Dessa mesma forma, o homem que recusa Deus, ele se sente senhor do mundo. Ele sente-se senhor de suas existências, senhor da existência do próximo. Ele não consegue atingir o sabor do que é viver. Ele não consegue sentir o verdadeiro ou compreender o verdadeiro significado da vida. Pelo contrário, o homem, a pessoa que aceita Deus, que reconhece que Deus é teu Pai, que reconhece que Deus é o seu Criador, ele reconhece em si que é criatura, ele reconhece em si que é filho de Deus. Ele aceita a realidade de ser uma criatura pequena diante do Criador, mas tão preciosa, tão amorosa, tão cheio de esperança
que o nosso Senhor, que o nosso Pai, Ele, o nosso Pai nos chama a participar do seu mistério, E nesse momento, Ele se passa então a viver o mistério dele dentro de nós. Queridos, a primeira leitura, ela apresenta-nos um sabichão que erra completamente. Ele dizendo que pela força das minhas mãos que fiz tudo isso, foi com a minha sabedoria, porque sou inteligente, mudei as fronteiras do povo, mudei a forma do povo, saqueei os seus tesouros, derrubei toda aquela gente. Que isso se encontra no nosso versículo 13º, na leitura de Isaías. Ele se julga-se inteligente e não se dá conta de que é um simples instrumento na mão de Deus. Ai da Síria, vara de mim cóleras, o bastão de suas mãos é o bastão do meu furor. Um bastão não pode comandar um homem, e o homem que fez move o bastão. Que assim então, dado como no versículo 15, assim diz: mas ao contrário do sabichão, do entendido da primeira leitura, o Evangelho nos leva a conhecer uma outra forma, os pequeninos sobre os quais que se inclinam ao olhar de compaixão de Deus e entende os mistérios do reino, dizendo em oração: bendigo-te, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios, aos entendidos, e revelastes aos pequeninos. É preciso, meus amados, meus irmãos, ser pequeno para acolher o dom de reconhecer o mistério de Jesus, para então entrar no conhecimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e no segredo de nossa vida, conforme a vontade de Deus. Jesus agradece ao Pai, Jesus bendiz ao Pai por estar à sua vontade, por fazer aquilo que o Pai deseja que Ele faça. Jesus agradece ao Pai por Jesus ser obediente ao Pai. Jesus mesmo sendo Deus, ele se torna-se pequeno, ele se torna-se humilde, ele se torna-se manso, ele é completamente disponível a realizar a vontade de Deus Pai. O verdadeiro poder do homem não depende do que tem, dos meios que dispõe, mas dos dons que o Pai lhe dá. Os que o dá em grande suficientemente de reconhecer que é pobre, para então eles conseguirem receber a verdadeiro sentimento, verdadeiro amor. Quando ele então se diz em oração como Jesus: eu te bendigo, ó Pai, porque revelaste essas coisas aos pobres. A pobreza cristã é a mesma pobreza dos religiosos. Não é algo que
de simplesmente negativo ou de bem-aventurança, que seja bem-aventurados os pobres, bem-aventurados porque lhe é oferecido um encontro e conhecimento do amor de Jesus, por meio de Jesus com o Pai. Bem-aventurado porque nesse encontro com esse conhecimento, experimenta a alegria nesse encontro de conhecimento que conhece a paz, nesse encontro de conhecimento que conhece o amor, que é Jesus, que é a verdadeira bem-aventurança de todas as bem-aventuranças. Somente nós reconhecemos que somos criaturas, que somos pobres, que o nosso Senhor então convida para que nós podemos participar então do reino dos céus. Lembrando mais uma vez a respeito da simpatia do pobre e do Lázaro, pobre Lázaro, que é abandonado pelo rico, que então a única forma de compreender este mistério é entender então a alegria que manifesta na vida, o fato de que o Pai se revela simplesmente aos simples e aos pequenos. Os mistérios que se esconde aos sábios e aos prudentes, exprime tão nitidamente a sua preferência. O meu Pai colocou tudo na minha mão. Chamo quem eu quero ao seu conhecimento. Vinde, portanto, a mim, vós que penais e sofreis, vós que consolarei. O coração de Jesus tem os seus preferidos, amigos, que escolheu o que pretende a ele na vida religiosa, mas sobre a condição de que abracem o reconhecimento de que é pequeno, de que é criatura, de que o Criador é o nosso amigo, que se rebaixa, que se leva então a estar pequeno como nós, para então nos erguer como rico, como Deus é rico em misericórdia. Meus queridos amados, queridos irmãos, nós possamos então reconhecer essa verdadeira riqueza que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.